Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Terror na Cachoeira, Poços das Virgens, São Paulo. A moça que nos conta esse relato diz que vai contar aqui uma coisa que aconteceu recentemente com ela, numa cachoeira chamada Poços das Virgens, que fica no extremo sul do estado de São Paulo. Ela conta que ela e mais 4 amigos combinaram de acampar nesse local, porque é um lugar muito bonito, o pessoal costuma acampar por lá, tem as cachoeiras, então é um local legal para acampamento. Ela diz que o combinado era passar 2 noites no local, mas devido aos acontecimentos ali, na última noite, eles foram embora às pressas. Ela conta que a primeira noite foi muito agradável, eles fizeram fogueira, tocaram violão, jantaram, sabe, foi realmente muito agradável. Mas na segunda noite, o clima parece que mudou. Na verdade, o clima mudou completamente. Ela conta que invadiu o local um cheiro muito forte de dama da noite, sabe, é uma flor que tem um cheiro doce. Até que a amiga dela começou a zoar, falando que isso era cheiro de defunto. Mas até então estava tudo bem, apesar dela dizer aqui que ela não se sentia confortável com esse tipo de brincadeira que a amiga dela fez, porque ela não gosta de brincar com essas coisas. Até porque ela é muito sensitiva. Bom, logo depois, 2 amigos foram buscar lenha para fazer a fogueira, afinal já estava de noite. E quando os 2 retornaram, um deles disse que viu vultos e silhuetas de pessoas na mata, o que é muito estranho porque só eles estavam acampando ali no local. De repente o tempo fechou e começou uma tempestade de relâmpagos, sem chuva, só os relâmpagos. E conforme dava os relâmpagos, assim, iluminava a mata ao redor, dava aquela clareada na mata. E num desses relâmpagos que clareou, ela viu a sombra de alguém ao lado dela, só a silhueta, assim. De início ela até pensou que fosse um dos amigos dela, mas assim que ela virou para falar alguma coisa com essa pessoa, ela viu que não tinha ninguém ali. Ela conta que deu um arrepio assim dos pés à cabeça nela, mas ela resolveu não comentar nada com ninguém até então, até assim para não assustá-los, né? E também ela pensou que poderia ser alguma coisa da cabeça dela, então deixa quieto. A outra amiga dela, que ela diz que é muito extrovertida, falante, engraçada, essa moça estava calada e ela achou muito estranho ela tá calada. E foi lá perguntar se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. E ela respondeu que tinha acabado de ver uma mulher vestida de branco, com o cabelo todo molhado, no fundo da mata, os observando. Ela disse que o medo começou a tomar conta dela, porque a amiga dela contava que a cada clarão dos relâmpagos, ela via essa mulher num canto diferente da mata, ao redor deles. Aí eles começaram a desmontar as barracas às pressas e saíram correndo dali. Entraram no carro e, coincidência ou não, o carro não pegava, o carro não ligava. Ela disse que parecia que eles estavam no meio de um filme de terror, literalmente. Até que o carro pegou tudo e quando chegaram em casa, diz que foi um alívio completo. Após esse ocorrido, a moça que nos conta esse relato comentou sobre isso com alguns outros colegas que já tinham ido acampar no mesmo lugar. E um deles contou que um dia ele estava indo acampar lá, quando no caminho ele encontrou uma velhinha que mora naquela região. E ela contou que as almas de 7 jovens que foram brutalmente assassinadas ali por um homem assombram o local. Por isso o nome da cachoeira ser Poços das Virgens. Outras pessoas também contaram a ela que viram essa mesma mulher à noite, nesse mesmo local, e que lá é realmente sinistro. Ele chamou e o pior aconteceu. O moço que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ele, sim com um amigo dele. Então, um certo dia, esse amigo foi a uma festa num povoado vizinho à cidade, chamado Ilha do Ferro, que não é uma ilha. Nesse local havia um homem que chamava tudo que é ruim, sabe? Vivia falando, xingando, falando coisa feia e chamando tudo que é coisa ruim. Então, um tempo depois, esse homem ficou acamado por algum motivo, por alguns dias. E depois voltou ao normal como se nada tivesse acontecido.
Então, o amigo do moço que nos conta esse relato chegou até esse local e ficou ali junto com outras pessoas perto da casa desse tal homem. Quando do nada, uma mulher de roupa branca e cabelo vermelho começou a correr atrás desse tal homem. E aí esse homem entrou na casa dele e a mulher ficou parada, olhando para dentro da casa pela janela. E o amigo do moço que nos conta esse relato e as outras pessoas ali, vendo tudo aquilo. E não demorou para o homem abrir a janela. E na hora que o homem abriu a janela, essa mulher pulou para cima dele, ela agarrou o rosto dele e deu um grito bem alto e falou: Para de me chamar, senão eu venho para ficar. Depois disso, diz que chegaram a dar um tiro nessa mulher, mas nada aconteceu. Aí essa mulher largou o homem e quando ela pisou na outra calçada, ela simplesmente desapareceu. E aí, é claro, todo mundo que viu esse acontecimento saiu correndo, desesperado, todo mundo assustado. O amigo ainda contou que ficou com muito medo porque ele estava indo embora e já estava noite, estava escuro. E o amigo do moço que nos conta esse relato ainda diz que esses tempos atrás viu esse mesmo homem e ele estava com marcas de dedos ou unhas assim no rosto. O homem no espelho. A moça que nos conta esse relato tem 21 anos e mora próximo à capital de São Paulo. Ela conta que sempre viu muitos vultos e coisas inexplicáveis durante a sua vida. Mas esse caso que ela vai relatar aqui em especial é um caso que deixa muitas dúvidas na cabeça dela. Ela conta que no fim de 2012 ela estava sozinha em casa, assistindo televisão, era de tarde, quando assim do nada ela vira e dá uma olhada para o espelho que ficava na copa, na sala de jantar, em frente à porta do quarto dela. E ali ela viu um homem muito alto encostado no batente, só que ela não conseguia ver do ombro para cima. Ela conta que na hora achou estranho, mas não sentiu medo e resolveu ir verificar se ela realmente estava sozinha. E quando chegou lá, viu que não tinha ninguém. E as portas estavam todas fechadas. Após alguns dias, ela viu esse mesmo homem no espelho de novo, só que em outro espelho. E isso começou a ser recorrente na vida dela. Ela via esse homem diariamente em espelhos. E estranhamente nunca conseguia ver do ombro para cima. E isso continuou ocorrendo por anos, tanto que ela já nem se importava mais com isso. Em 2017, ela conta que terminou um relacionamento extremamente conturbado e abusivo. E a partir daí, ela nunca mais viu esse tal homem no espelho. Bom, ela deixou pra lá e continuou a vida dela. No início de 2018, ela foi viajar com a mãe dela. E no carro, durante conversas, assim, conversando sobre várias coisas, entrou no assunto sobrenatural e ela acabou contando para a mãe essa experiência que ela teve com esse homem no espelho. E a mãe dela ficou muito curiosa com essa história e pediu para que ela descrevesse esse homem do espelho. E assim ela o fez e enfatizou que ele era um homem bem alto e que ela não conseguia ver acima de seus ombros. E descreveu também o terno que ele usava em detalhes. Na mesma hora, a mãe dela regalou os olhos e disse que a descrição da roupa bate com a roupa que o pai de uma amiga da moça que nos conta esse relato, que morreu em 1999, 2000, ela não sabe direito, ela só sabe que quando ele morreu ela tinha uns 3 anos de idade. E que ele foi velado com um terno, assim como ela descreveu. E a mãe dela contou que esse homem, ele era muito alto e ele morreu num acidente de moto. E nesse acidente ele quebrou o pescoço e ele foi quase que 100% decapitado. Por pouco não foi totalmente decapitado. E mais, contou que 2 dias depois do velório dele, velório que a moça que nos conta esse relato não foi, a mãe dela contou que ela, a moça que nos conta esse relato, 2 dias após o velório, ficava um tempão no portão, conversando com alguém que não existia, com alguém que não estava lá, com alguém que ninguém via. Então, diz que ela ficava conversando sozinha no portão e aí ela entrou, foi para dentro de casa, foi para a cozinha e contou para a avó dela que o pai da prima dela disse que estava tudo bem com ele, que não era para ninguém se preocupar ou chorar por ele e que ele estava lá no portão querendo falar com ela. E ela diz aqui que a pergunta que fica é: será que esse homem queria ajudá-la assim como ela o ajudou
quando ele quis falar com a avó dela e ela fez essa ponte entre ele e a avó. Afinal, esse homem começou a aparecer um ano antes dela começar esse relacionamento abusivo. E ele desapareceu assim que ela terminou o relacionamento que fazia tão mal a ela. Meu avô brigou com o lobisomem. A moça que nos conta esse relato diz que, na verdade, esse relato é contado pela avó dela, pelo pai e pelos tios há muitos anos. Ela conta que ela, os irmãos e os primos cresceram ouvindo essa história. Ela conta que o avô dela era um homem sério, honesto e respeitado, tanto que ninguém nem pensava em duvidar do que ele contava. Ele não gostava de mentira nem de bagunça, então podem acreditar no que aconteceu. Quando esse fato aconteceu, o avô dela ainda era solteiro e ele saía nas noites de lua cheia para jogar dominó. Na cidade onde ele morava ainda não tinha luz elétrica, não tinha energia. Então, somente nessas noites de lua cheia, de lua clara, era possível sair, enxergando alguma coisa no meio do mato, por conta da claridade da lua. E diz que ele era um homem tão sério que ele disse que sairia para jogar dominó só até enquanto ele não casasse, porque a partir do dia que ele se casasse, ele não sairia mais para jogar. E assim ele fez. E num desses dias, voltando do jogo de dominó, ele voltava aí por uma estradinha de terra. A estrada estava totalmente vazia. E ele vinha assim um pouquinho bêbado, sim, mas não muito bêbado, não caindo de bêbado, ele tinha bebido um pouco. E ele conta também que nunca teve medo. Outra característica dele é que era corajoso. Então, nessa estrada, bem no fim da estrada, iluminado pela luz da lua, vinha um ser andando. Andava como homem. E foi isso que o avô dela pensou, tem um outro homem vindo. Mas quando aquilo foi se aproximando, o avô dela começou a perceber que ele era muito grande e era peludo, mas andava como homem. E não demorou para ele perceber que aquilo não era um homem. Mas como ele era corajoso, ele decidiu continuar andando e cruzar com aquilo para ver no que ia dar. E andou normalmente, como se estivesse passando por um homem comum, e esperou que o bicho fizesse o mesmo. Mas não foi assim. A criatura peluda pulou para cima do avô dela e começaram a lutar ali. Ela conta que o avô dela machucou ele, também foi machucado. Ficou com muitos arranhões, mas conseguiu se safar e voltar correndo para casa. E o bicho foi para outra direção uivando também. Ela diz que não lembra se o avô dela estava com canivete ou o quê, mas ela lembra que quando contaram isso para ela, de alguma forma ele machucou o bicho também. E ele conta que no dia seguinte ele tentou lavar as roupas, porque as roupas dele ficaram com um cheiro muito forte, um cheiro muito ruim. Só que assim que essas roupas secavam no varal, aquele cheiro horrível voltava de novo. O cheiro não saía, tanto que tiveram que jogar fora essas roupas. Antes de continuar, só quero lembrar vocês de que a camiseta Lobisomem está na promoção, então aproveita essa semana. A camiseta Lobisomem está saindo por R$ 59,90. Dá uma fuçadinha lá na loja Assombrado, o link está aqui na descrição. A macumba e o demônio em forma de cão. A moça que nos conta esse relato tem 20 anos e mora em Campinas. Ela conta que esse relato ocorreu quando ela e a irmã tinham 3 anos de idade, mas isso aconteceu com os pais dela. Então quem vai contar esse relato aqui, na verdade, é a mãe dela. Então a mãe dela conta que ela e o marido José eram católicos e tiveram 2 filhas gêmeas. E quando as meninas completaram 3 anos de idade, o José aceitou Jesus e se tornou evangélico. Ele passou a frequentar a igreja evangélica. E a mãe dela, na verdade agora é a moça que nos conta o relato, que é a mãe dela, na época diz que não suportava crente. Odiava ver eles na rua. E por conta disso, ela sempre brigava com o José. E era briga feia. Falava para ele sair da igreja, que lá só tinha gente falsa. E depois de uns 2 meses, com o marido ainda passando por muita luta ali com ela, com a esposa, ela recebeu uma visita inesperada na casa dela. E ela conta que naquela época não trabalhava, ela só cuidava como se fosse fácil,
cuidava das duas meninas que tinham 3 anos, eram novinhas, então ela não trabalhava, só o marido dela trabalhava. Então ela conta que estava ela lá estendendo roupa quando passou na rua 3 presbíteros de uma certa igreja, eles estavam evangelizando nas casas. Quando eles bateram no portão da casa dela. E como ela não viu quem estava batendo, ela foi lá atender. E diz que quando viu que era eles, ela queria sair correndo, mas foi lá atender, né? Aí ela os recebeu e em seguida, né, eles falaram sobre a palavra de Deus e perguntaram se ela podia recebê-los dentro da casa dela, porque Deus tinha algo para falar para ela. Ela disse que não queria muito, mas deixou eles entrarem. E aí começou a oração lá na casa dela. E assim que terminou a oração, ele passou para ela uma visão que Deus deu a ele. Deus mostrava uma revelação para ele, na verdade. E ele disse que alguém tinha feito um trabalho para matá-la. E que isso ainda foi feito com sangue de galinha, um monte de velas dentro de uma bacia. Enfim, ela não lembra direito tudo que ele falou lá, que jeito que foi feito esse trabalho, mas foi feito o trabalho e Deus mostrava para ele ela deitada num caixão. Ela conta que naquele momento ela gelou. E aí ele perguntou se ela gostaria de aceitar Jesus. Senão logo eles teriam notícia de que ela estaria morta. Ela conta que ela ficou pensando muito, porque diz que ela não gostava de crente, mas ela também não queria morrer. E assim ela conta que aceitou de todo o coração, com medo, mas aceitou. Então ela começou a frequentar a igreja junto com o marido dela, e o marido dela estava feliz da vida, mas ela não. Ela diz que ainda estava meio insegura. E assim se passou 2 semanas. Ela e a família foram congregar à noite e assim que voltaram do culto, jantaram e foram dormir. E por volta das 2 da manhã, as filhas, que tinham 3 anos, as gêmeas, começaram a chorar. Quando uma acorda chorando, a outra já acorda também e chora também. E aí ela levantou e foi fazer mamadeira para elas. E quando passou pela sala, ela sentiu algo que arrepiou o corpo inteiro dela. Mas ela não ligou, foi para a cozinha, fez a mamadeira das meninas, deu para elas e até que elas dormiram e ela voltou a se deitar. E depois de alguns minutos, o marido dela começou a escutar um barulho, uma barulheira na cozinha, como se tivesse copo quebrando, panela caindo, talher sendo jogado, aquela zoeira na cozinha. E isso durou uns 20 minutos, ou seja, uma eternidade de baderna na cozinha. Diz que cada vez os barulhos ficavam mais altos, parecia que não tinha fim aquilo. E aí o marido dela começou a orar e ela começou a chorar. Ela conta que como na época ela não sabia o que era aquilo, e ela era nova convertida, ela, em vez de chamar por Deus, que nem o marido dela, em vez de clamar por Deus, ela começou a chamar pela mãe dela, que morava na frente da casa dela. A mãe dela morava na frente e tinha um quintal grande com 2 casas no fundo. O José clamando a Deus e ela só chorando. E diz que ele orava tanto e tanto que ele chegava a tremer de tanto orar ali com convicção. E as 2 filhas dela dormindo como se nada estivesse acontecendo. E depois aí de uns 20 minutos o barulho cessou. Logo depois disso, escutaram um barulho no quintal da casa. Era um barulho de batuque, zabumba, batuque, uma coisa assim. E o marido dela se levantou para ver o que era. Ele foi pro banheiro para olhar pelo vitrô do banheiro que era baixo. E quando ele olhou para o quintal, ele viu ali um cão negro, muito grande. Diz que era um cachorro muito alto. E o cachorro tinha os olhos negros também. O olho era muito preto. E o marido a chamou para ela ver o que estava lá fora. E ela conta que estava com muito medo, mas foi. Com medo, mas foi. E quando ela olhou, ela viu que aquilo era uma coisa horrível. Diz que mesmo não sabendo nada naquela época, não tendo conhecimento de nada, ela viu que aquilo não era um cachorro normal. E então o marido dela, José, começou a clamar a Deus e a orar ali fervorosamente. Nisso, aquele cachorro começou a ficar desesperado no quintal. E aí o cachorro pulou o muro para a vizinha dela. Mas diz que o muro é muito alto. Nenhum cachorro conseguiria pular o muro daquele. E aí depois disso tudo parou, tudo acabou. Ela, com muito medo, foi para a cozinha para arrumar a bagunça que estava lá. Mas quando chegou na cozinha, tudo em seu devido lugar. Não havia nada fora do lugar. E as portas
todas fechadas. E depois disso, tudo voltou ao normal. Ela conta que hoje ela e a família são evangélicos e só Deus sabe o que eles passaram naquela noite. E só depois desse ocorrido foi que ela se firmou com Deus. E é isso, pessoal. Se gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!